Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria nessa manhã de segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, falar um pouco da palavra de Deus com você que me ouve, você que muitas vezes dispõe do seu tempo aí para ouvir o que eu tenho falado. E hoje pela manhã eu gostaria de falar com vocês sobre o amor de Deus para com o ser humano, para com o homem. O amor de Deus que muitas vezes nos livra do mal, muitas vezes tem nos guardado, tem nos protegido e tem cuidado de nós, ainda que nós não mereçamos, ainda que muitas vezes fazemos todas as coisas contrárias à vontade do Senhor. Mas o Senhor, pelo teu eterno amor, pela tua enorme, imensa misericórdia, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós. E o plano do Senhor para nós é um plano de paz, não um plano de mal. Os caminhos de Deus para nós são caminhos altos, não caminhos baixos. Por isso, nessa manhã eu gostaria de falar com você a respeito do livro de Gênesis, o primeiro livro da palavra de Deus, o livro da criação, o livro onde vemos o Senhor criar todas as coisas, criar a terra e tudo que nela há. Vemos o Senhor criar o primeiro homem, vemos ali a raça humana começando a se multiplicar sobre a face da terra. Temos muitas histórias aqui no livro de Gênesis, preciosíssimas, histórias que nós não podemos deixar de conhecer. Então, para você que nunca leu o livro de Gênesis, é um bom livro para você começar. Um bom livro para você buscar conhecimento nele. A palavra de Deus de capa a capa. É um livro onde você conhece Deus, você conhece o poder de Deus, você conhece o plano de Deus para a humanidade. Então você não deve, como cristão, deixar de ler a palavra de Deus. Você não deve, como cristão, deixar de se interessar pela palavra de Deus. E não adianta dizer que não tem tempo, não adianta dizer que não entende o que está escrito. Não adianta inventar desculpa, porque quem é bom de inventar desculpa não é bom de mais nada. É bom só de inventar desculpa mesmo. Então procure a palavra de Deus, procure, se você não tem uma Bíblia, procure comprar uma Bíblia ou ganhar uma Bíblia de alguém e comece a ler a palavra de Deus. E essa palavra se tornará luz na sua mente e fogo no seu coração. Essa palavra ela é poderosa para transformar a vida do homem. Ela é poderosa para modificar-nos de dentro para fora, nos tornando homens e mulheres melhores. Homens e mulheres cada dia mais e mais parecidos com o nosso Deus. E o Senhor nessa manhã, Ele colocou uma palavra no meu coração que já vem há muitos dias já vem movendo dentro de mim essa palavra, a respeito do amor de Deus pelas nossas vidas, a respeito do plano de Deus para as nossas vidas, para mim e para você. Tudo que eu falo aqui nesse canal, tudo que eu converso a respeito da palavra de Deus, primeiro fala comigo. Tenha certeza disso. Primeiro, essa palavra toca no meu coração, primeiro essa palavra fala comigo, e depois eu transmito a vocês. Porque eu creio que se serve para mim, serve para outras pessoas também. Talvez não vai ter o mesmo efeito que teve na minha vida, na sua vida, mas vai ter algum efeito, porque a palavra de Deus não volta vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com um propósito, e esse propósito é realizado. Tanto para o bem quanto para o mal. O propósito de Deus é realizado. Aquele que de bom grado recebe a palavra de Deus, aquele que de bom grado recebe as verdades dessa palavra, ele alcançará a salvação, a vida eterna, ele será um homem próspero sobre a terra, ele será um homem abençoado por Deus. Aquele que ouve essa palavra e
torna ao mundo de pecado, aquele que vira as costas para esta palavra, infelizmente, ele terá uma vida amaldiçoada, uma vida corrompida nos pecados, uma vida que vai de mal a pior, por não ter dado ouvido à palavra de Deus. Então a palavra, de alguma forma, ela vai tocar na sua vida. De alguma forma ela vai tocar na sua vida, para salvação ou para condenação, mas ela vai tocar na sua vida. E eu gostaria dessa manhã de ler aqui com vocês no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 7 até o versículo 9, e depois pularemos aqui para o versículo 15 e vamos até o versículo 18, onde fala sobre a criação do homem, a criação do ser humano. É uma palavra muito, muito, muito maravilhosa, muito poderosa. E o Senhor, Ele vem trabalhando no meu coração com essa palavra há alguns dias. E eu creio que a vontade dEle é que eu compartilhe o que Ele colocou no meu coração com vocês e a gente junto, né? Nós junto possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? Então no versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora vamos lá para o 16. E ordenou o Senhor, dizendo ao homem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então a palavra de Deus diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Eu tenho outra tradução que diz que o Senhor, com as próprias mãos ali, fez o homem, né, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ou seja, o Senhor, quando nos fez, o Senhor, quando fez o primeiro homem ali, Adão, Ele fez com as próprias mãos. Nós observamos aqui nos versículos anteriores a esse versículo 7, no capítulo 1, no capítulo 2, o Senhor criando todas as coisas, e o Senhor criando todas as coisas pela palavra, né? A palavra de Deus é uma palavra criadora. A palavra de Deus é uma palavra que gera vida em nossas vidas. E o Senhor, pela sua palavra, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas. O Senhor, pela tua palavra, Ele criou os peixes, criou os mares, Ele criou as árvores, criou os animais, criou a terra. Pela tua palavra, tudo que Ele quis criar, Ele criou. Tudo foi feito por Ele, através da palavra. Mas quando chegou o momento de criar o homem, o momento que Deus decidiu: vou criar um ser para governar sobre todas essas coisas, o Senhor conclamou então o Filho e o Espírito e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse momento, o Senhor não criou pela palavra, mas o Senhor disse: façamos. Teve o interesse de Deus em colocar a mão na criação, em fazer com as próprias mãos. E a palavra diz que Deus da terra formou um boneco e soprou em seu nariz o fôlego de vida.
Muito importante isso. Muito maravilhoso. Muito lindo. Aqui nesse momento teve um momento de intimidade, quando Deus criou aquele ser ali com as próprias mãos dele, modelando, fazendo da maneira que ele queria fazer. E a imagem e semelhança dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse se comunicar com ele. Para que o homem pudesse ter uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Deus teve ali no momento da criação um relacionamento com o homem, quando ele tocou o homem e criou. Como nós que somos pais temos o relacionamento com os nossos filhos, relacionamento de carinho, de afeto, de amor, de toque. Deus teve um relacionamento com a sua criação ali, com Adão. Tocou o seu filho que ele estava criando, soprou dele dentro de Adão. E Adão se tornou alma vivente. E o Senhor já tinha plantado um jardim para colocar o homem. Ou seja, tudo que o homem necessitava, tudo que o homem precisaria, o Senhor já tinha feito antes de criá-lo. Antes de criá-lo, o Senhor já havia provido todas as coisas que o homem iria necessitar. E o Deus, criando aquele homem, o abençoou e colocou dentro daquele ambiente. E o homem começou a governar aquele ambiente. E Deus chegou em Adão e falou assim: Adão, dê nome aos animais. E Adão começou a nomear os animais, participar da criação de Deus. E tudo que Adão nomeou, a palavra diz que Deus disse que era bom. Deus gostou do que ele fez. E Adão começou ali a sua vida dentro do jardim. Deus criou a sua esposa. Eles estavam vivendo uma vida maravilhosa na presença do Senhor, no jardim de Deus. E todos os dias, pela viração do dia, o Senhor estava ali para ter o seu momento de intimidade com Adão, para falar com ele, perguntar como que foi o dia dele, se relacionar com seu filho, todos os dias. E Adão não tinha falta de nada, pois aquele ambiente é um ambiente perfeito, um ambiente onde Deus está. Um ambiente onde Adão estava em Deus. E aquilo se repetia todos os dias na viração do dia. Todos os dias. Até que um dia o diabo, com a sua astúcia, com o seu desejo pecaminoso de corromper, de destruir, de matar, de roubar, de acabar com aquilo que Deus fez, passou pelo jardim. E Deus, como lemos aqui do versículo 15 em diante, Deus deu uma ordenança só para o homem. Só uma. Deus falou só uma coisa para Adão: para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que ele tocasse nessa árvore, ele ia perecer, ele ia morrer. Então Deus falou: não toque, não coma dessa árvore. Deus deu só essa ordenança para Adão. Mas o diabo, astuto, malandro e sem vergonha, foi até a Eva e corrompeu os pensamentos dela com meias verdades. Eu vou até ler esse texto aqui, porque esse texto aqui é um texto interessante. Está aqui no primeiro versículo do capítulo 3. E diz assim, ó:
Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, o diabo, através da serpente, ele chegou no jardim, distorcendo as coisas, distorcendo o que Eva tinha ouvido de Deus. Né? Deus falou para ela não tocar na árvore que estava no meio do jardim. Mas o diabo chegou ali e falou diferente com ela. Ele já disse que Deus havia dito para ela não comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, ele começou a distrair a mente dela com mentira e com malandragem. E ela respondeu para ele: não, Deus falou que a gente não deve comer da árvore que está no meio do jardim. Todas as árvores que estão no jardim são boas para a gente se alimentar delas, mas a do meio do jardim não. Então continuou o diálogo aqui, olha que coisa. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, o diabo usou outra meia mentira aí, dizendo que o dia que eles comessem da árvore, eles teriam os olhos abertos, saberiam que era o bem e o mal, e seriam igual a Deus. Ou seja, ele usou do mesmo sentimento que houve no coração dele, quando ele quis ser semelhante ao Deus Altíssimo, quando ele quis se assentar no trono de Deus, quando ele se rebelou contra o Senhor, e de lá foi lançado em terra, de lá foi tirado do seu lugar. Ele usou da mesma artimanha, contaminando o coração de Eva, dizendo que ela seria igual a Deus. Na cabeça dela, com certeza, ela entendeu que ela teria o poder de Deus, o poder criador, o poder de fazer todas as coisas, a glória de Deus, e não se atentou mais para o que Deus havia falado para eles, para não comer do fruto da árvore do jardim. E com uma meia verdade, Satanás ele enganou Adão e Eva. Enganou Adão e Eva. E então o Senhor, na sua onipotência, onipresença e onisciência, já sabendo do que havia acontecido, foi até o jardim, na viração do dia, como ele fazia todos os dias. No capítulo 8 aqui no versículo 8 do capítulo 3, narra essa situação pra gente. Vamos começar a partir do 7, né? Depois que eles comeram a fruta e fizeram o que Deus tinha falado para eles não fazerem, a palavra diz que então foram abertos os olhos de ambos, no versículo 7 do 3. E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor seu Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor seu Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão:
A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, eles desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus, pecaram. E o pecado, ele gera morte. O pecado gera vergonha. O pecado gera sentimentos terríveis no coração do homem. Terríveis. E logo que comeram, se viram nus, sentiram vergonha e correram cozer folhas de figueira, fazer avental para se cobrir. E depois, com o Senhor vindo na viração do dia no jardim, eles se esconderam no meio das árvores do jardim. Se esconderam por quê? Porque estavam nus. Mas eles sempre estiveram nus. Só que a glória do Senhor os cobria. A presença de Deus era como vestimentas para eles. Mas agora, quando desobedeceram ao Senhor, eles perderam aquela proteção, perderam aquela glória. Quando desobedeceram ao Senhor, eles perderam aquela presença maravilhosa de Deus e se sentiram nus, se sentiram envergonhados e se esconderam do Senhor. E ali Deus teve um diálogo com Adão e Eva, né? Quem havia mostrado que eles estavam nus, e Deus perguntou: comeste da árvore que eu te disse que não comeste? Ele, né, confessou que tinha comido. E na confissão ali ele jogou a culpa de ter comido da árvore sobre as costas da mulher que Deus deu para ele. Tudo certo até aí. E Deus então começa ali um momento com eles de julgamento, né? Deus dá alguns juízos para eles, algumas sentenças para eles ali, para Adão e para Eva e para a serpente. E depois Deus os retiram do jardim, para que eles não tocassem na árvore da vida, pois já tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já estavam numa situação de separação de Deus. O pecado, ele faz separação entre a gente e o nosso Deus. O pecado gera morte nos nossos corações. O pecado gera vergonha. Tanto é que o pecado gera vergonha, que tudo que você faz que não presta, você quer fazer escondido. Tudo que você faz que a sua consciência te acusa que é errado, você não quer que os outros saibam. Você não quer que os outros saibam. Quantos não têm o celular, digo casais, maridos e esposas, com senhas para que seus esposos não possam ver o que eles conversam dentro daquele celular? Por quê? Porque é pecado. Muitas vezes tem conversas ali que não deviam ter. Muitas vezes tem vídeos ali que não deviam estar ali. Muitas vezes existem coisas ali que a pessoa não devia estar praticando. É pecado. Então, o que é pecado, todos tendem a esconder. Por quê? Gera vergonha, gera destruição e gera morte. E eles estavam neste estado nesse momento. Estado de morte. Estado de vergonha. E se esconderam de Deus. Mas Deus, na sua eterna misericórdia, no seu grande amor, Ele já, depois de dar as sentenças, porque Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não pensemos nós que vamos viver as nossas vidas do jeito que queremos, do jeito que desejamos, e no final de tudo Deus vai nos perdoar e vai nos levar para junto dele. Não vai. Deus é justiça. E Deus os julgou
e os afastou do jardim do Éden, os tirou de dentro do jardim, para que eles não tocassem na árvore da vida e permanecessem nesse estado de morte por toda a eternidade. Como Satanás. Satanás se rebelou contra Deus, sendo o Espírito, ele eterno. Se rebelou contra Deus e para ele não tem volta. Para você, para mim, que somos homens e mulheres imortais, mortais, para nós tem volta. Se reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se voltarmos os nossos corações para Deus, pedimos perdão, nos arrependermos, para nós ainda tem chance. Nós podemos ainda viver na presença de Deus. E Deus tirou Adão e Eva do jardim, afastou eles do jardim, e logo eles perderam aquele ambiente. E quando eles perderam aquele ambiente, a primeira coisa que aconteceu foi que Adão agora teria que lavrar a terra para comer dela. No jardim ele não precisava lavrar a terra. No jardim, quem plantou o jardim foi Deus. Quem cuidava do jardim era Adão, ele só cuidava do jardim. Quem plantou foi Deus. Ali não tinha mato, ali não tinha espinho, ali não tinha árvores que não fossem árvores boas para mantimento. Era um lugar abençoado. Era um ambiente onde Deus faz primeiro. Eu quero dizer para você que esse ambiente está disponível. O ambiente de Deus. E esse ambiente de Deus hoje é Cristo. Quando você volta o teu coração para Cristo, quando você abandona, renuncia esse mundo de trevas, quando você começa a ter uma vida santa na presença de Deus, uma vida santificada pelo Espírito Santo, o Senhor te traz novamente para o jardim, para o ambiente onde Ele faz primeiro. A palavra de Deus, ali no livro de Efésios, diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, tudo que precisamos, o Senhor já nos deu. Tudo que precisamos, o Senhor já tem preparado para nós. Tudo que é vontade de Deus para as nossas vidas já está no ambiente nos esperando para que nós tomamos posse. Tudo que é vontade de Deus. Aí muitas pessoas dizem assim: ah, esse Deus, Ele abençoa, mas eu não sou abençoado. Esse Deus, Ele provê, mas eu não tenho provisão na minha vida. Esse Deus, Ele é o Deus do Jeová Rafa, o Deus que cura, mas eu estou doente. Meu querido e minha querida, você está no ambiente de Deus? Você está no jardim de Deus? O Senhor pergunta nessa manhã: onde estás? Cadê você? A palavra de Deus diz em Isaías 59, se não me falha a memória. Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, quando perdemos o ambiente, quando não estamos onde Deus quer que a gente esteja, que é na sua presença, não é dentro de um templo, não é dentro de uma congregação, é na sua presença, é em Cristo, com Ele, somente com Ele.
quando estamos na presença do Senhor, é claro que lutas virão. Jesus teve luta, Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido pelo diabo e perseguido até a morte, e a morte de cruz. Nós vemos ali no livro de João, no Evangelho segundo escreveu São João, Jesus, depois de ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu te digo, se o diabo tentou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual ele mesmo ouviu ali na hora do batismo de João. Quando Jesus foi batizado por João, com certeza Satanás ouviu a voz que veio lá do alto: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se Satanás ouvindo a voz do Pai, falando com Cristo, falando que Cristo era o filho dele, em quem ele tem prazer, e ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus, santo, irrepreensível, imaculado, sem pecado, imagina eu e você. Se ele teve a ousadia de tentar Jesus depois de 40 dias de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, imagina eu e você, que muitas vezes não jejuamos, não oramos como deve orar, não lemos a palavra de Deus. Imagina a nós. Se Satanás tentou o Filho de Deus depois de 40 dias de jejum e oração, imagina eu e você, que às vezes perdemos mais tempo na frente de uma TV, na frente de um celular, na frente de coisas que não agradam a Deus, do que em oração, em leitura da palavra e em jejum. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos estar na presença do Senhor. Nós devemos voltar à origem, voltar ao jardim de Deus. Voltar para o lugar onde Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. Onde Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Aí sim, seremos abençoados. Aí sim, seremos prósperos. Não estou dizendo de riqueza material, mas estou dizendo prósperos numa vida cheia da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Tudo que nós precisamos, como diz ali em Mateus 6, tudo que nós precisamos, vestimenta, comida, todas as coisas de necessidade das nossas vidas, Deus nos dá, pois somos importantes para Deus. Nós que recebemos o sacrifício de Cristo, recebemos a Cristo nas nossas vidas, reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas, nós que somos filhos de Deus, nós pedindo um pão, Deus não vai nos dar uma pedra, e pedindo um peixe, Deus não nos dará uma cobra. E muitas vezes, e muitas coisas que pedimos a Deus, não é vontade de Deus para as nossas vidas, por isso não a temos. Porque Deus sabe que o dia que dá algo que não é vontade dele para nós, nós nos mataremos com aquilo. Nós nos destruiremos com aquilo. Por isso Deus não nos dá. Como diz ali no Epístola aos Tiagos, que nós pedimos, não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos coisas para gastarmos com os nossos próprios prazeres e deleites. Por isso não recebemos.
E o Senhor nos quer novamente no jardim. E como voltaremos para esse jardim? Aqui em Mateus 6 tem a receita perfeita para isso. Essa é a melhor receita. Mateus 6, versículo 5. Diz assim, ó: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ou seja, devemos voltar para o secreto, para o jardim de Deus, para a comunhão com o Espírito Santo. Devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Pois o Senhor que vê em secreto, aqui não está dizendo que Ele ouve em secreto, está dizendo que Ele vê em secreto. Por que Ele vê? Porque muitas vezes que vamos para o lugar de oração, vamos com palavras nas nossas bocas que não são a verdadeira motivação dos nossos corações. Então a palavra de Deus diz que Deus sonda os corações. Ele vê os nossos corações. Ele sabe tudo que tem aqui dentro. Todo o nosso desejo. Toda a nossa motivação. Tudo que sentimos, tudo que pensamos. Tudo Deus enxerga, Deus vê. Então nosso Deus que vê em secreto, Ele vê em secreto. Ele sonda e pesa os nossos corações, a motivação dos nossos corações. Deus, Ele quer nos ver no ambiente da sua glória, no jardim secreto dele, onde nós nunca devíamos ter saído. O Senhor quer nos resgatar, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos renovar, o Senhor quer nos trazer para Ele novamente. Então que nessa manhã nós tenhamos esse sentimento em nossos corações, o sentimento de voltarmos para Deus, o sentimento de estarmos de volta na presença do Senhor, com os corações abertos, com a motivação certa nos nossos corações, com o desejo de sermos parecidos com Cristo, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez carne, abandonou a sua glória, viveu como os homens, obedeceu a Deus, sofreu e foi até a morte de cruz. A morte de cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o poder de todo aquele que crê que Ele é Filho de Deus, seja feito com Ele Filho de Deus. Ele nos dá esse poder. Ele ainda nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também nos disse que Ele iria para o Pai, mas enviaria a nós o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está todos os dias comigo e com você, nos ensinando, nos ajudando, aquele que todos os dias está nos santificando e nos preparando para encontrar com o noivo, com Jesus na glória. Então que voltemos ao jardim de Deus, que voltemos ao Éden, que voltemos à origem. O Senhor te ama, o Senhor me ama. O Senhor deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele doou o seu Filho para que nós
tivéssemos a vida eterna. E muitas vezes não temos a opinião de dar um pouco do nosso tempo em oração, em jejum, em leitura da palavra, em busca. E depois ainda reclamamos, murmuramos, depois ainda blasfemamos contra Deus. Depois ainda cogitamos, eu vou ficar nessa igreja para quê? Vou buscar esse Deus para quê? Se a minha vida está assim, minha vida está daquele jeito. Muitas vezes nós temos esses pensamentos nas nossas cabeças. Por quê? Porque não estamos no lugar de bênção, não estamos no jardim de Deus. Não estamos na presença do Senhor verdadeiramente. Porque quando estamos na presença de Deus, entendemos a vontade de Deus. Temos prazer em aguardá-lo todos os dias para um momento de intimidade, um momento de relacionamento. E não nos escondemos como Adão se escondeu depois de pecar. Quando nos escondemos, quando estamos longe da presença de Deus, é sinal que a coisa está feia. É sinal que tem coisas nas nossas vidas que nós não deveríamos comungar com elas. Coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida, estão fazendo parte da nossa vida. Por isso nos afastamos, porque temos vergonha, porque a luz de Cristo, ela quando chega, tudo que não presta, tudo que é pecado, tudo que é sujeira, é exposto. E nós, na nossa humanidade, com medo de sermos expostos, nos escondemos dele. Então eu peço a minha oração nessa manhã que a luz do Senhor, que a graça, a misericórdia de Deus, que o desejo de estar cada dia mais e mais perto dele, que a vontade do nosso coração seja estar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, buscar ao Senhor até que Ele venha nas nossas vidas, até que Ele venha, sem cessar. A minha oração é que os nossos corações se voltem a Cristo de uma maneira verdadeira, de uma maneira fiel. Que o Senhor nos conduza pelos seus caminhos. Que o Senhor nos tome pela tua mão poderosa. Que o Senhor nos guarde debaixo das tuas asas. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê discernimento para que não venhamos ser enganados. Para que não venhamos cair em fábulas, em histórias de homens, mas para que possamos estar firmados na palavra de Deus, firmados na rocha que é Cristo. Essa é a minha oração para essa manhã. E eu gostaria de dizer a você que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, não perca tempo. Não perca tempo. Tudo que você está vivendo hoje, todo mal, toda depressão, toda a vida infrutífera que você vive hoje pode ter um fim. A partir da hora que você abrir o teu coração, receber Cristo como Senhor da sua vida, deixar que o Senhor Jesus comande a tua vida, deixar que Deus dê destino, dê direção, deixar que Deus faça a vontade dele na sua vida, todo mal terá fim. Você ainda terá lutas, você ainda terá provações, mas você vai ter um Deus que está ao teu lado, te livrando, te guardando e sempre te dando o escape, sempre te levando para lugares
maiores, mais altos e melhores. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa manhã, compartilhando dessa palavra. E eu peço que tenhamos esse sentimento nos nossos corações. Tenhamos o desejo, a vontade de estarmos com Ele, de fazermos a vontade dEle. Não há nada melhor, nada maior, nada igual ao Senhor nessa terra. Não há. Não há. Deus deve ser a pessoa mais importante das nossas vidas. Deus deve ter o melhor tempo das nossas vidas. Não podemos viver sem o Senhor. Não podemos viver sem a presença do Senhor. Eu agradeço a você que até agora, ficou nesse vídeo comigo, me ouviu. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Deus, nessa manhã, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Jesus, esteja, Pai, sobre as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, nos faça parecido, Pai, com o Seu Filho. Que o sentimento, Pai, que houve, Pai, no coração de Cristo Jesus, Pai, de Te agradar, Deus, de fazer a Tua vontade, Pai, possa, Deus, nos envolver e possa, Deus, ser o sentimento dos nossos corações, meu Pai. Deus, eu peço nessa manhã, Pai querido, que o Senhor, ó Pai, venha guiar, Deus, os nossos pensamentos, Pai. Que o Senhor, Deus maravilhoso, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai querido. Que o Senhor, ó Deus maravilhoso, venha, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai querido, trazendo luz, Pai, às nossas mentes, ó Pai, e fogo, Deus, ao nosso coração, Pai querido. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, nos incendiar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus maravilhoso, fazer, ó Deus, com que a chama, Pai, dos nossos corações, ó Pai, esteja cada dia mais e mais, ó Deus maravilhoso, fumegante na Tua presença, ó Pai querido. Deus, eu Te agradeço por essa manhã, Pai, Te agradeço por cada pessoa, Pai, que ouvirá essa mensagem. Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por todos, ó Deus tremendo, que se dispuserão, que estarão, Pai, ouvindo essa mensagem, ó Pai querido. Que o Senhor os abençoe, Pai, que o Senhor os guarde, Pai querido. Que o Senhor faça, Deus, resplandecer o Teu rosto sobre a vida de cada um, ó Pai querido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a Tua paz, Deus, que excede todo entendimento, Pai, sobre cada pessoa, Pai. Sobre cada homem, cada mulher, ó Deus, cada criança, Pai, que ouvirá essa mensagem, ó Pai querido. Deus, tremendo, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço por essa manhã e peço, Deus, que o Senhor continue comigo, Pai, com essas pessoas. E que o Senhor, Deus maravilhoso, venha despertar o Teu povo, ó Pai. Que o Senhor venha colocar, Pai, no coração do Teu povo o desejo, ó Pai, de estar contigo, ó Pai. De buscar a Tua presença, de se voltar a Ti, ó Pai querido. Deus, eu Te agradeço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém.